Bom, graças a Deus que mais uma vez estamos juntos, já partimos o pão e vamos considerar a palavra do Senhor, né? Vamos abrir na carta de Tiago e nós vamos ler apenas versículos 1 e 2 inicialmente, que nos diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por esse privilégio do Senhor ter nos poupado a vida e nos dado a graça de nos reunir para celebrar a vitória de Jesus e agora ouvirmos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, nos dê a Tua graça, para que possamos compreender melhor a palavra do Senhor e como viver de maneira digna que agrada ao Senhor nesse tempo. Encomendamos esse tempo nas Tuas mãos, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Bom, nós já temos considerado várias cartas nos últimos finais de semana, uma por período, fazendo exposição bíblica. Cobrimos as cartas de João, as epístolas de João, Judas, as epístolas de Pedro, e hoje nós estamos em Tiago. E uma coisa que tem sido muito boa para nós aqui em Montemor é que o Senhor nos dirigiu a estudar a palavra de maneira que envolva toda a igreja, inclusive as crianças. Então nós estamos lendo a epístola que estamos estudando, encorajando os irmãos a ler em casa, ler como família e as crianças inclusive memorizarem versículos. E é claro que isso é também uma tarefa de amor para os pais, uma maneira dos pais se envolver com seus filhos em casa, no lugar de gastarem tempo distraído com outras coisas que roubam a comunhão da família e a edificação da família no reino de Deus. Temos tantas distrações hoje, no lugar de sentar ao redor da televisão ou das redes sociais, nós podemos nos sentar na mesa da comunhão e partilhar a palavra do Senhor em família. Então isso tem sido muito bom. Então quando a gente se reúne é para a gente colher os frutos que estamos semeando nos nossos lares. E além de ter alguém que vai expor semanalmente, de preferência que de tempo em tempo outros irmãos estejam intercalando entre si, alternando entre si. E depois a gente, na mutualidade, todos podem compartilhar, os que estão ganhando, aprendendo, e as crianças recitarem as suas passagens. Isso tem sido um caminho muito rico, porque é muito ruim a gente congregar, um irmão, digamos, com uma experiência maior, fala a palavra para nós, depois nós vamos embora e todo mundo esquece o que foi falado e não há uma edificação abundante. Como envolver a igreja, inclusive os mais simples, os novos convertidos e as crianças, de maneira onde a palavra possa ser enriquecida, edificada, entesourada, sem que nada se perca e haja uma edificação mútua, né? Aí Tiago vai falar isso, para a gente não ser simplesmente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos, mas praticantes da palavra. Então, isso é um caminho muito bom para a gente ser bem constituído pela palavra do Senhor. Eu também tenho um desejo de dar caminhos, ponderações para aqueles que querem estudar a palavra. A gente procura falar de uma maneira bem simples, o máximo possível, para atingir as pessoas mais simples. Nós também somos simples e não de forma complicada, mas também como prover ferramenta para quem quer se aprofundar um pouco mais, porque as mensagens estão sendo gravadas, filmadas e tem atingido pessoas não só no Brasil, como em outros países. E tem surgido igrejas novas, comunidades novas em muitos lugares. E esse caminho do ministério também da palavra de forma gravada, filmada e chegar via as redes sociais e online, tem sido também uma direção do Senhor para a palavra do Senhor se multiplicar e chegar em vários lugares. Então,
eu vou procurar dar algumas dicas ou indicar alguns livros à medida que a gente for estudando, cada final de semana, e penso que isso vai poder ajudar os irmãos a como encontrar o caminho das pedras para também crescer e estudarem por si só. Eu diria que de maneira simples, quando a gente vai estudar uma carta, ou um texto da Bíblia, no caso aqui Tiago, a gente poderia fazer 4 perguntas básicas, especialmente se você trouxe seu caderno ou se você está anotando, procure anotar, porque depois se eu perguntar você vai poder responder e não deixa a palavra cair por terra, né? Em primeiro lugar, quem foi Tiago? Ou quem foi o autor dessa carta? Em segundo lugar, para quem ele escreveu? É importante, se você quiser compreender, você vai ter que saber quem foi o autor, para quem ele está escrevendo. Em terceiro lugar, qual é o propósito dessa carta? E, em quarto lugar, quais as lições principais que nós podemos absorver, adquirir para esse tempo nosso? Ainda que é uma carta escrita cerca ou mais de 2000 anos atrás, é uma carta inspirada pelo Espírito Santo para todo o povo de Deus. Vou repetir de maneira simples. Quem foi Tiago, para quem ele escreve, qual o propósito da carta e quais as lições principais dessa carta. Só para a gente ter uma ideia, essa carta tem sido muito mal valorizada e interpretada. É uma das cartas mais desprezadas ao longo de todo o tempo, justamente porque muitos acham que existe uma contradição entre a carta de Paulo aos Romanos e Gálatas com a carta de Tiago. Paulo enfatiza a salvação exclusivamente pela graça, baseada na fé, e Tiago vem falando da obra ou das boas obras como base também da salvação. Então, quem não entendeu o pano de fundo ou a mente por detrás da epístola de Tiago vai achar que há uma contrariedade e alguns têm inclusive desprezado essa carta. Só para a gente ter uma ideia, quando Lutero estava traduzindo a Bíblia do latim para o alemão, porque na sua época, no período da Reforma, a Bíblia, especialmente na mão dos líderes católicos, estava em latim e as pessoas comuns não poderiam compreendê-la. Então ele começou a traduzir a Bíblia do latim para o alemão. E então, quando chegou na carta de Tiago, isso é a história que data para nós, inclusive o Tibe felizmente postou um áudio pequeno sobre essa história no grupo da comunhão. Então essa carta para ele foi considerada como se fosse palha. Ele não poderia ir para a guerra com a carta de de Tiago, porque era como palha ao fogo. Enquanto que Romanos e especialmente Gálatas para ele, que foi a base do seu ministério na Reforma, eram como espada que poderia ser cortante e vencer o adversário. Então foi difícil para Lutero incluir a carta de de Tiago no cânon da Bíblia da época, ou no máximo ele deixou como um apêndice, até ele entender com mais clareza esse contexto do lugar dessa carta de Tiago. Ainda hoje, no século XXI, existem pessoas que ministram a palavra, mas se tornaram liberais e acham que a opinião deles está acima da autoridade das Escrituras, e alguns têm colocado a carta de Tiago de lado, e isso é um desserviço ao povo de Deus, à tradição da igreja e à autoridade das Escrituras. Por que muitas vezes isso acontece? Justamente por não conhecer, vamos dizer, a cosmovisão bíblica ou uma visão ampla da Bíblia, do propósito de Deus, do contexto histórico em que Tiago estava inserido, e também o pensamento do espírito da palavra por detrás das letras. É muito importante a gente entender isso, e nós vamos mencionar um pouco, quando a gente estudar um pouco quem foi Tiago, nós vamos poder compreender como que Tiago complementa Paulo e Paulo complementa Tiago, e não há, de fato, uma contradição entre eles, mas nós temos aí a multiforme sabedoria de Deus e vamos encontrar essa complementação do pensamento cristão. Então, em primeiro lugar, quem foi Tiago? Existem pelo menos 4 personagens bíblicos chamados Tiago no Novo Testamento, que são os que mais sobressaem, e um deles
nós vamos encontrar o primeiro, que é o Tiago, filho de Zebedeu, que foi um dos 12 apóstolos. Isso aparece em Mateus capítulo 10, verso 2, que diz assim: ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então esse é o primeiro Tiago que nós estamos mencionando, porque ele foi um dos 12 que foi separado pelo Senhor. Esse Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, ele é frequentemente mencionado na Bíblia. Por exemplo, Jesus subiu ao Monte da Transfiguração e levou consigo 3 discípulos. E também esses discípulos aparecem no Getsêmani orando com ele. E quando ele também vai curar alguém, leva esses 3 discípulos com ele. Quem eram esses 3 discípulos? Você lembra? Pedro, Tiago e João. É esse Tiago. Digamos, entre os 12, esse é o que mais sobressai. O texto de Mateus está em 17, versículo 1. No entanto, algo aconteceu com esse Tiago. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, Tiago se tornou o primeiro mártir. Ele foi martirizado por Herodes, provavelmente no ano 44. Então, esse Tiago, um dos 12, mais íntimo do Senhor, juntamente com Pedro e João, não poderia ser o autor dessa carta, porque ele morreu. E isso está relatado no capítulo 12 de Atos. Na verdade, o texto diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio da espada a Tiago, irmão de João. Isso está em Atos 12, versículo 1 e 2. Um segundo Tiago é o filho de Alfeu, que está em Mateus capítulo 10, verso 3, que diz assim: Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, está em Mateus 10, 3. Esse Tiago, ele é pouco citado na Bíblia. O que sabemos dele é apenas que foi um dos 12 apóstolos e, segundo a tradição da igreja, ele não foi o autor dessa carta. Então já temos 2 Tiagos aqui. Existe ainda a menção de um outro Tiago, que é o pai de Judas, não o Iscariotes. Então seria o terceiro Tiago. Isso está em Atos capítulo 1, verso 13. Que diz ali: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro e João, Tiago, que é um dos 12, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, que é o segundo Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, que é um dos 12, não os Iscariotes, e ele é filho de Tiago. Ou seja, esse Tiago é pai de Judas, não Iscariote, mas ele não tem influência em relação ao ministério. Ele é apenas citado e a gente está mencionando para que não haja mal entendido. Em quarto lugar, nós temos um outro Tiago, o possível não, ele é o autor dessa carta. Vamos ler Mateus 13, versículo 55, quando está sendo relatado a biografia do Senhor, vai revelar que Jesus tinha alguns irmãos. E diz assim: não é este o filho do carpinteiro, falando em relação a Jesus? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Mateus 13, 55. Então aqui você tem um outro Tiago, e ele é irmão do Senhor Jesus. No entanto, ele não cria em Jesus no período do seu ministério. Isso está em João 7, verso 5, que diz: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então, segundo a tradição da igreja, todos concordam que a conversão desse Tiago, irmão do Senhor, aconteceu depois da ressurreição do Senhor Jesus, quando ele apareceu especialmente a Tiago e aos apóstolos. A gente deveria ler esse texto em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, que Paulo está relatando.
1 Coríntios 15, 7, que nos diz: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então esse Tiago é o irmão do Senhor. Segundo a tradição, Tiago era chamado justo. Ele era um observador da lei e praticante da lei. Ele foi alguém apelidado de joelhos de camelo. Era um homem que gastava tanto tempo em oração que os seus joelhos tinham uma casca. Certa vez, segundo a história, tiveram que levantar ele porque ele passou tantas horas orando que ele não conseguia levantar. Ele era tido como justo, como uma luz que brilhava durante as trevas no contexto do judaísmo. Enquanto havia trevas e Tiago era como uma luz, ele era considerado o justo, o maioral entre a tradição dos judeus. Até que um dia o sol da justiça se revelou a Tiago, que foi Jesus ressuscitado e glorificado. Agora, quando o Senhor se revela para Tiago, então, segundo esse texto, ele passa a crer no Senhor. E ele é levantado para servir o Senhor, então ele passa a se tornar um líder proeminente na igreja em Jerusalém. É muito interessante que, quando chegamos em Atos capítulo 12, e Pedro é liberto da prisão, depois que mataram o primeiro Tiago, ele vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos. E logo em seguida, quando ele vai sair, ele diz para os irmãos falarem aos demais e a Tiago, e aos irmãos que estavam com Tiago. Esse Tiago é esse Tiago, irmão do Senhor. Isso está em Atos capítulo 12, que era um dos líderes da igreja em Jerusalém. Tiago também aparece no capítulo 15 de Atos, naquele concílio, quando eles estavam discutindo entre a circuncisão e a salvação exclusivamente pela graça. Todos puderam falar. Paulo, Barnabé, Pedro, e no final Tiago aborda algo da palavra do Senhor e dá um parecer, e a palavra de Tiago prevaleceu. Ainda que tinha um colégio apostólico, um presbitério, mas Tiago tinha proeminência e, segundo a tradição ou a história da igreja, Tiago era considerado como o líder principal na igreja em Jerusalém. Em Gálatas capítulo 2, verso 9, quando Paulo vai a Jerusalém junto com Barnabé e Tito, depois deles terem considerado a palavra do Senhor, o ministério, o chamamento, ele vai dizer assim, e quando reconheceram, Gálatas 2:9, a graça que me foi dada, quem reconheceu? Tiago, Cefas e João. Eles eram reputados colunas da igreja em Jerusalém e, obviamente, a igreja também no sentido geral. Eles estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Então você vê que Tiago ele foi considerado uma coluna na igreja em Jerusalém. Pedro foi colocado primeiro, ele se tornou um apóstolo de grande proeminência, ele tinha o ministério da palavra, as chaves do reino, por assim dizer, o ministério da palavra, mas Tiago foi considerado aquele líder ponderado, aquele líder apostólico que mantinha o equilíbrio, mantinha a liderança como um bispo. E quando Tiago escreve essa carta, por volta do ano 50, mais ou menos, nós vamos ver aquela segunda pergunta que eu coloquei, para quem ele escreve. A primeira, quem é o autor, que é esse Tiago. A segunda, para quem ele escreve, nós vamos ver que isso já aparece na introdução da carta. Ele vai dizer, versículo 1, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Para nós a palavra diáspora é um tanto estranha, mas para a cultura dos judeus da época, a palavra diáspora significava dispersão do povo de Deus. E isso não aconteceu apenas na época de Tiago, quando o povo de Deus estava sendo perseguido, ainda que faz parte. Nós vamos ler João 7, 35, que essa palavra já aparecia
mesmo no período do ministério do nosso Senhor, antes da perseguição da igreja que sucedeu depois do Pentecostes. João 7,35 diz assim: então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá? Falando de Jesus, que não poderemos achar. Será que ele pretende ir para a diáspora ou dispersão entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? Então, na cultura dos judeus, eles estão se reportando a palavras que foram faladas pelos profetas lá no passado, desde Jeremias e Daniel, onde haviam profecias que o povo de Deus seria espalhado por todas as nações. E agora, nesse contexto aqui, havia grande parte do povo de Deus que estava espalhado entre as nações e entre eles os gregos. Tanto que quando vieram ver a Jesus, os gregos falaram: queremos ver a Jesus. No dia de Pentecoste, quando Pedro se levanta e prega a palavra de Deus, em Atos capítulo 2, você deve se lembrar que ali, naquele dia, estavam congregados judeus de diferentes nações. Como isso aconteceu? Eles eram da diáspora ou da dispersão e eles agora vieram para as festas tradicionais de Jerusalém, do povo de Deus. Eles tinham aquelas 3 festas principais, entre a Páscoa e ali estava o Pentecoste. E nesse dia que haviam judeus de todas as nações, cumpriu-se a profecia de Joel, o Espírito Santo foi derramado. E agora Pedro se levanta para pregar a palavra. Aqueles homens acharam que os que estavam cheios do Espírito Santo estavam embriagados, porque eles ouviam falando em suas próprias línguas. E Pedro vai dizer: olha, esses homens não estão embriagados, sendo agora 9 horas da manhã. Mas o que aconteceu? É que haviam judeus de diferentes nações, eles por natureza, eles são judeus, mas estão dispersos por várias nações, isso é chamado de diáspora, e eles agora estão ali em Jerusalém. Agora o Espírito Santo é derramado, eles estão ouvindo as maravilhas do Senhor na boca desses judeus, em sua língua grega, ou sua língua na nação que eles estavam, e eles passam a crer em seguida na pregação de Pedro. Agora eles recebem o Evangelho. Depois que eles recebem o Evangelho, eles voltam para suas próprias nações. E agora que eles estão nas suas próprias nações, além desse contexto do pano de fundo histórico, existiu também uma grande perseguição, tanto que o Tiago, um dos apóstolos, foi martirizado no capítulo 12. Então, o Tiago está escrevendo a carta para as 12 tribos que se encontram na dispersão. Eles são judeus, estão dispersos nessas nações, e além de serem judeus, eles são os nossos irmãos, porque Tiago vai falar do novo nascimento pela palavra do Senhor. Eu gostei, o Stephen Call, no livro Vendo Cristo no Novo Testamento, esse é um livro que eu indico para quem quiser estudar essa carta num pano de fundo mais voltado à vida cristã, e no contexto histórico e exegético também, como um comentário, mas de maneira mais simples. O Stephen é o que eu achei assim mais equilibrado e mais simples para quem quer ter uma visão panorâmica e essencial dessa carta. Ele vai dizer o seguinte: por que essa carta é para nós, se Tiago está se dirigindo às 12 tribos e nós não somos judeus, não fazemos parte dessas 12 tribos? Ele vai ressaltar, conforme Paulo diz, que os que são da fé são filhos de Abraão. E também Paulo vai nos chamar do Israel de Deus no sentido espiritual. Ou seja, de alguma forma, aquela profecia do Senhor que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu e a areia do mar, ou da praia. Então nós somos o Israel espiritual junto com os judeus que nasceram de novo, mas nós agora somos filhos de Abraão pela fé em Jesus Cristo, que é o verdadeiro Isaac. Então essa carta que Tiago está escrevendo, por um lado, ela é destinada aos judeus no sentido natural, mas também ele vai se referir àqueles que nasceram de novo, mesmo e especialmente sendo judeus. Nós poderíamos juntar essa carta de Tiago com o mesmo contexto de Pedro, que fala daqueles que estavam como peregrinos e forasteiros, e não está se referindo simplesmente aos judeus, mas está se referindo a todos aqueles que nasceram do alto,
Não que a igreja substituiu Israel de maneira nenhuma, mas espiritualmente nós somos inseridos nas promessas de Deus a Abraão, no verdadeiro Isaac, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as lições que temos na carta de Tiago, elas são extraordinárias para todos nós também. Mas fechando esse aspecto da segunda pergunta, para quem ele escreve, ele está escrevendo para todos esses que eram da dispersão e hoje, de alguma maneira, nós também somos, porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Amém. Então temos agora a terceira pergunta para entender essa carta. Quem que anotou que poderia mencionar para nós? Qual o propósito? Ah, o pessoal está atento. Isso aí. Então, é muito bom a gente pensar assim, que embora as cartas possam falar de várias coisas, se você não entender o propósito principal, a gente sai por várias tangentes e daí surgem as heresias. Tem um comentarista que ele é mais, não vou dizer que ele é um grande acadêmico, ainda que ele seja, mas ele não se revela como um acadêmico, o irmão Hernandes Dias Lopes, que é um grande comentarista, que eu também recomendo as obras dele, se você quiser estudar mais, mas ele usa muito um autor chamado Warner Wiersbe, acho que essa é a pronúncia dele, e eu gosto porque, embora ele seja um erudito, ele consegue comentar de forma exegética, mas de maneira simples que você consiga entender. E ele te dá um panorama bem resumido de cada livro da Bíblia. E para quem quer estudar, não tem muito tempo, esse autor, ele é muito bom. De maneira de vida cristã, uma maneira mais, digamos, resumida e de comentário, o Stephen Covey ele é o mais indicado ao meu ver. E para quem quer estudar um pouco mais profundo, de maneira mais expositiva, um comentário, o Hernandes Dias Lopes e esse segundo autor, o Wiersbe, eu recomendo como os dois para o nosso tempo agora, né? Ele vai dizer uma coisa muito interessante no começo do seu estudo dessa carta, que quando ele ia viajar com a esposa, antes de chegar, acho que estavam indo para a Grã-Bretanha, eles passaram um tempo lendo sobre aquela região, vendo mapas, os lugares turísticos. Então, quando eles chegaram lá, eles não perderam tanto tempo. Falou assim, você deve ter uma visão panorâmica da carta e ver ela como se fosse uma viagem. Você tem o seu alvo principal, a estrada que você vai seguir, os principais para você não se distrair e se dispersar. Por isso que é muito importante a gente ter essas 4 perguntas, e não somente ele coloca dessa forma, praticamente os expositores têm esse bom costume, quando vão preparar os seus esboços, a sua mensagem, eles têm esses panos de fundo e essas colunas principais, e se alguém quiser ministrar a palavra, essa é uma boa dica para a gente não nos perder no caminho. Se você fizer essas perguntas e se voltar para o texto, você vai ver que a resposta está em cada carta. Por exemplo, a pergunta 3 é: qual é o propósito dessa carta? O versículo 2 mostra qual é o propósito do capítulo 1. Tiago 1, verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Então Tiago está escrevendo para irmãos que estavam passando por diversas provações, porque eles eram judeus, eles eram desmerecidos pelos gentios. Né? Isso é uma consideração muito real. E porque eles eram judeus cristãos, eles também estavam sendo desprezados pelos judeus judaizantes, e agora estão sendo perseguidos. Por outro lado, no contexto histórico, Roma dominava todo esse período, então você tem também uma perseguição política. E o capítulo 5 vai dizer de provações daqueles que eram ricos, que oprimiam os cristãos e os judeus que estavam trabalhando, e eles passavam um período de, vamos dizer, de escassez, de privação. Então esses irmãos estão passando por várias provações, e o propósito dessa carta é encorajar, é exortar para que eles
pudessem continuar perseverando na fé e aprender as lições que eles deveriam aprender em todo esse contexto. O capítulo 2, a palavra obra, aparece pelo menos 10 vezes. Então essa é uma carta que enfatiza o aspecto prático da vida cristã, o aspecto da obediência e a necessidade de mostrar a sua genuína fé na graça do Senhor praticando boas obras. É interessante que porque ele era um homem justo e não um pecador extraordinário, entre aspas, ou seja, um grande pecador, talvez quando se crê, você não vê muitas mudanças na vida de Tiago. Esse é um comentarista que apresenta assim. Mas o problema é que ele tentava praticar a lei com toda a sua força, e a gente sabe que o fruto da lei, ou o final da lei, é a condenação, porque ela não provê a graça ou o poder do Espírito Santo para praticar. Mas uma vez que Tiago nasce de novo, ele agora, pelo Espírito Santo, ele passa a praticar as obras da lei, mas não mais como esforço humano, mas sim como fruto da graça na vida dele. E aí, pegando o pano de fundo entre Paulo e Tiago, se você ler Romanos, a salvação é pela fé, baseado na graça. Sim, é verdade. Mas Paulo está pregando aos gentios, porque os judeus judaizantes, os cristãos judaizantes, queriam obrigar os cristãos que vieram dentre os gentios a praticar a obra da lei para merecer a salvação. Especialmente o capítulo 15 de Atos vai falar sobre isso. Paulo está mostrando, não, nós já sabemos que pela observância da lei, nenhuma carne será salvo. Se fosse assim, Cristo morreu em vão, ele também fala aos Gálatas. Mas Tiago está escrevendo aos judeus. Percebe a diferença? Um está falando aos gentios, que é Paulo, o outro está falando aos judeus. Ainda que existiam judeus em Roma. Mas se você pegar esse paradoxo, Paulo está provando para aqueles que querem impor a lei como base de salvação ou a circuncisão, restaurando o fundamento da fé, que a salvação é pela graça, baseada no fundamento que é a obra de Cristo na cruz. E Tiago, no lugar de estar escrevendo primeiramente aos gentios, ele está escrevendo aos judeus. E ele está mostrando, ainda que a salvação de fato seja pela fé, conforme Paulo tem falado, no entanto, uma vez que somos salvos, qual é a prova de que somos salvos? O que justifica de fato? Qual é o fruto dessa realidade de que vocês nasceram de novo? As boas obras. Então agora ele vai mostrar o aspecto da operação da graça ou da salvação na vida de um regenerado. E tem um segredo nessa carta, que é o capítulo 1, verso 21. Será que alguém poderia ler isso bem alto para nós? Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Olha o que Tiago está dizendo. Ele está dizendo para você receber, acolher com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ele está falando para quem já foi salvo. Mas ele agora está apresentando que a salvação ela é um processo, que ela não apenas regenera o homem no seu espírito, mas ela opera a salvação na sua alma, e nós vamos ter a glória dessa salvação na glorificação do nosso corpo. Podemos considerar como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que ali vai mostrar o aspecto pleno dessa salvação. Espírito, alma e corpo. Tanto Pedro como Tiago, eles estão falando para pessoas que nasceram de novo, mas que está demonstrando que essa salvação, que começou no novo nascimento, quando nós recebemos a palavra de Deus no nosso espírito, ela agora precisa avançar para a nossa alma e salvar a nossa alma de tudo aquilo que herdamos da velha natureza, até que um dia teremos a plena salvação, ou a salvação no tempo do fim, que é o arrebatamento, a ressurreição daqueles que morreram, ou o arrebatamento daqueles salvos que estiverem vivos. Então teremos a glorificação do nosso corpo. Podemos ver então a salvação em 3 tempos. Ela já aconteceu para aqueles que foram salvos quando creram no Evangelho. Esse é bem o aspecto de Paulo.
Ela está acontecendo e isso é santificação. O primeiro é justificação. O segundo é santificação, que acontece no processo da palavra sendo enxertado em nossa alma e vai nos configurando, nos transformando à imagem do Senhor. E o terceiro aspecto é a glorificação, quando o nosso corpo será transformado na volta do nosso Senhor. Justificação, santificação, glorificação. Deu para pegar? Então Tiago, assim como Pedro, está falando a pessoas salvas, mas que estão num processo da plena salvação. Lembra das lições do tabernáculo? Nós temos 3 compartimentos no tabernáculo. Qual que era o primeiro? Santo dos Santos. Né? Santo dos Santos, depois Santo Lugar e... Então você pode comparar o Santo dos Santos, comparado ao homem, com o seu espírito. O lugar santo com sua alma e o ato exterior com seu corpo. Por que que o Santo dos Santos é o mais importante? Porque tinha o mais importante de todas as mobílias do tabernáculo, que era a arca. O altar está lá no ato exterior, hein? É a arca. A arca da aliança, ela é um tipo de quem? De Cristo. Então, quando você analisa Tiago e Paulo, você está encontrando o homem em sua plenitude, e o livro de Hebreus fala de uma tão grande salvação. Então você tem um homem comparado ao tabernáculo, tripartido, espírito, alma e corpo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, e muitas outras passagens. Lembre-se que Tiago e Pedro estão apresentando o aspecto da alma do homem que já foi salvo do juízo eterno, mas ele precisa caminhar para a maturidade e agora ele está sendo configurado à imagem de Cristo. É nesse sentido que ele está dizendo. É poderosa para salvar as vossas almas. Lembra quando Jesus está falando aos seus discípulos? Ele vai dizer assim, quem quer vir após mim? O que tem que fazer? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e segue. Negar o quê? Essa vida egoísta da alma. Quem quiser salvar a sua vida, em português aparece vida, no grego é psique. É a sua alma. Então, várias vezes ele fala, tem que negar a sua alma ou a sua vida. É disso que Tiago está falando. É uma operação da palavra de Deus na vida de alguém que já foi salvo e tem que abandonar a sua vida carnal, sua vida egoísta e ser transformado pela observação da palavra de Deus, para que ele possa atingir maturidade e, por fim, o reino de Deus. Esse comentário agora que eu estou falando já responde, então, o aspecto 4, a quarta pergunta, que é quais as lições principais dessa carta. Ok, irmãos? Que coisa preciosa que nós temos nessa carta de Tiago. Hoje nós não vamos conseguir falar do esboço dessa carta, uma dica de como você ter um guia das principais lições de cada capítulo, mas nós vamos ter tempo, outros irmãos vão poder compartilhar. Mas vamos apenas considerar esse capítulo 1 de Tiago. Vamos ler então o versículo 21 em diante. Ele vai dizer assim, portanto, já vou falar de lições principais, continuar falando, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, o que nós temos que fazer? A ênfase de Tiago é prática da vida cristã. Ok, irmãos? Acolhei. O que ele está falando? Recebam. Receba a palavra de Deus. Não seja simplesmente um ouvinte esquecido e enganando a si mesmo. Lembre-se disso. Primeiro, receba. Com mansidão, ou seja, você não tem que especular a palavra. Tem gente que vai ler a Bíblia e acha que ele é mais importante que a Bíblia, que tem maior autoridade, e ele quer separar o que ele vai ler e vai concordar e o que ele não vai concordar. O Tozer dizia que se você for honesto e pegar um lápis e um caderno e ler a Bíblia, você vai achar muito defeito. Não na Bíblia, mas em si mesmo. Porque a tendência das pessoas é falar, eu não concordo com isso, aquilo foi para aquela época, tem que revisar a palavra de Deus. Mas Tiago está dizendo, olha, acolham,
e com mansidão. Você não entra em crise. Ela governa você. Não, você governa a palavra de Deus. E se você fizer assim, essa palavra vai ser implantada. Ela vai entrar em nós. E ela é poderosa para salvar a vossa alma. Quantos cristãos passam décadas e eles não têm transformação de vida? Por quê? Porque não estão recebendo a palavra. Estão simplesmente usando a palavra a seu bel prazer, mas não estão se submetendo à palavra de Deus. É muito interessante esse termo implantada. Quando eu morei na roça durante muito tempo, eu não sei quantos de vocês também já vivenciaram isso, havia implante de um determinado pé de fruta sendo implantado ou enxertado no outro. E agora vai sair um novo fruto, muito mais saboroso, rico. Então era num determinado tempo e estação certa da natureza, abria-se uma parte no tronco principal e implantava outra, não vou dizer raiz, mas a outra parte da planta ali, amarrava, e agora aquela vida era ali, vamos dizer assim, casada uma com a outra, e ia nascer novos galhos e frutos que era uma mistura desse segundo com o primeiro. É só uma ilustração que eu estou colocando, não perfeita, que eu não sou da área da agronomia e etc. Mas isso me faz lembrar muito bem. Nós temos uma natureza caída. Pedro vai dizer que ele nos deu a natureza divina. Quando você recebe a palavra de Deus, a natureza divina, a natureza do Cristo ressurreto, ela vai sendo cada vez mais ampliada, aumentando em nós, e nós vamos deixando a vida velha para trás. Ele venceu o mundo, ele venceu o diabo, ele venceu a carne, ele venceu a morte, ele venceu a doença, a depressão, ele venceu tudo. Nós não vencemos nada disso. Mas à medida que a palavra vai sendo implantada em nós, e essa raiz santa, que é o Filho de Deus, vai permeando e vai crescendo, então nós agora, está dizendo que a nossa alma será salva de tudo aquilo que nós herdamos da velha natureza e vamos sendo transformados pela palavra de Deus. É muito interessante que quando um judeu olhava o tabernáculo, então vamos no ato exterior, agora um pouquinho, vocês lembram da mobília ou dos móveis que estavam lá no ato exterior? Temos uma bacia de bronze, temos um altar, tá certo? Mas como é que era feita a bacia de bronze? Como que ela veio a existir? Ela era toda espelhada, né? Que ela foi feita. Quando se chegava naquela bacia, ela era de bronze. O bronze na Bíblia representa juízo, julgamento, a ira de Deus. E ela era feita também dos espelhos das mulheres que doaram as suas joias para poder contribuir com o tabernáculo. As mulheres também contribuem. E aí você tem a água. Quando um sacerdote chegava ali para lavar as suas mãos, antes de começar a exercitar o seu ofício, a água refletia a sua própria imagem. E o que aquele bronze está falando para ele? Quando ele vai, aquela água que representa a palavra. A palavra está falando para mim que eu estou debaixo do juízo de Deus. O meu destino é o lago de fogo. Eu não mereço estar aqui e muito menos servir. Eu não posso entrar nesse tabernáculo. Tá certo? Se você vai servir o Senhor, você tem que se achegar à palavra de Deus. Você não pode ter essa hipergraça que Deus é bonzinho, no final ninguém vai para o inferno, a gente vive uma vida do jeito que quer, faz o que quer, porque... Não é isso. Quando você chega no tabernáculo, que é uma tipologia, você vai encontrar primeiro esse altar. Então, quando você chega à palavra que Tiago está apresentando aqui, ele está mostrando que ainda que estamos condenados, ela vai nos salvar. Porque imediatamente ao lado do altar, dessa bacia de bronze, você tem o altar que representa o sacrifício do Senhor. Ele morreu por nós. Nós precisamos ser salvos. Agora entramos no lugar santo. Lembra de alguma das mobílias que estavam ali no lugar santo? O que temos lá?
Temos o candelabro, a mesa dos pães da proposição, tá vendo? Você tem que se alimentar do que o Senhor propôs, a propiciação. Paulo vai mostrar que Jesus Cristo foi feito propiciação pelo nosso pecado. Ele é o pão vivo que veio do céu. Você passa pelo juízo da palavra de Deus. Você tem que se lavar na palavra de Deus. Senão você vai ser condenado. Não, você já está condenado. E aí você tem que encontrar o cordeiro que ia ser imolado como seu sacrifício em seu lugar. E agora, pelo cordeiro, e uma vez lavado pela palavra, você pode então se alimentar desse pão. E aí nós vamos ter o candelabro, que é o testemunho do Senhor, uma peça de ouro, que é a igreja. Hoje no Novo Testamento, que é o que o Senhor fala em Apocalipse capítulo 1, final do Apocalipse, do capítulo 1. A igreja é o resultado do juízo de Deus que caiu sobre Jesus, esse bronze e aquele altar que produziu salvação. E agora, pela graça somos salvos, podemos nos alimentar dele, mas temos que praticar a palavra para ele ter um candelabro de ouro que é a igreja, o testemunho do Senhor. Então, quando você vê Tiago, Tiago vai falar desse aspecto prático para o povo de Deus que já está salvo e fazer entender, vocês não são daqui. Nós estamos aqui. Então, quando vocês passarem por provação, lembra o que diz versículo 1? Versículo 1 de Tiago, capítulo 1? Perdão, é o versículo 2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria. Meu Deus, como assim, Tiago? É porque Deus quer um candelabro. Salvação não é para poupar você do sofrimento, porque você vai ser o filhinho mimado de Deus. Não, é porque Deus tem uma grande obra, segundo o seu propósito eterno, em Cristo. E Ele agora quer esse testemunho glorioso como um candelabro tipificado lá no tabernáculo. Mas para isso acontecer, temos que receber a palavra. Temos que ser governados por ela. E no meio da tribulação, nós precisamos entender, ou as provações, o propósito dessa provação, que vai gerar maturidade, uma obra aprovada, e então nós temos e precisamos praticar as boas obras que Deus propôs para nós, que é o que Tiago vai mostrar, que esse é o fruto da salvação. Voltando ao capítulo 1, 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E aí nós temos maturidade. Lembra Jesus na tentação do deserto, quando o diabo tentou Jesus a transformar as pedras em pães? E ele falou, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Uma pessoa que não ouve a palavra, ou que deixa de congregar, ela vai perder essa vida da palavra. Como Jesus falou, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, nós vivemos pela vida que está na palavra. Sem a palavra não temos vida. Sem a palavra não temos essa salvação da alma. Sem a palavra não temos maturidade, não temos transformação. Deus não terá um candelabro. Nós seremos simplesmente homens carnais, voltando à vida muito longe do ato exterior como gentios. Por isso que o inimigo não quer que a gente ouve a palavra, e Tiago está falando, olha, acolha com mansidão a palavra. Não siga os seus instintos, suas emoções, seus pensamentos, suas opiniões. Obedeça a palavra. O evangelho é para ser obedecido, praticado. Tornai-vos, segue ele dizendo, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você está vendo para onde está em Tiago? Paulo está lançando o fundamento da salvação, do evangelho, em Romanos. E Tiago está apresentando a casa sendo construída. Com Paulo você tem as raízes e a árvore. Com Tiago você tem os frutos da obra do evangelho na vida do cristão. Paulo aponta o novo nascimento. Paulo aponta a regeneração. Tiago também fala disso. Mas você vai ver que Tiago está apresentando muito mais o aspecto da salvação da alma, projetando o lado objetivo, o lado da praticidade no tempo que se chama hoje.
Não engane a vós mesmo com falsos discursos. Ou seja, a palavra não é para ser discutida, racionalizada. Não é para ser enfeitada. Não é para sermos iludidos com grandes e acadêmicos discursos gloriosos, maravilhosos, mas que não nos leva à objetividade da fé. É isso que Tiago está combatendo. De nada vai adiantar ouvirmos a palavra e não praticar. Seremos como nenéns cabeçudo, enganando a nós mesmos. A pergunta é, o que você está fazendo com a palavra de Deus? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, segue ele, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquecer de como era a sua aparência. Realmente é assim, você vai no espelho, dá arrumadinha e sai. O homem não vai muito no espelho, ainda que vai, eu não sei quando é mais vaidoso. Mas tem algumas pessoas que toda hora estão no espelho. Se puder, anda com o espelho assim na frente, né? Eu não sei porquê, vão falar, vamos tirar uma foto, aí elas fazem assim, ó. Mete o cabelo. Mas é essa questão da aparência, como é que eu estou? E Tiago está usando essa paráfrase, ou essa metáfora, para lembrar para nós que aquele que é ouvinte não praticante, ele se assemelha a essa pessoa que se contempla no espelho e logo ele está esquecendo. Então aquele que pratica, ele não precisa estar se autoexaminando, autoavaliando, não. Você vai ver que haverá um fruto de vida, que é a obra da palavra, se expressando em boas obras. Boas obras. Mas aquele, segue ele, que considera como? Olha, irmãos, para onde está em Tiago? Aquele que considera atentamente. Tiago está levando a gente com o pé no chão, tá vendo? Pé no chão. Aquele que considera atentamente. Considerar, meditar, refletir, memorizar, ser constituído, pensar, fazer tudo conforme a palavra, refletir, alinhar. Não é ouvir e esquecer. É um tempo difícil que a gente está lidando hoje. Porque o inimigo é muito esperto e ele é muito mestre em distrair a cada um de nós. Nós temos muitas coisas que estão enchendo a nossa cabeça de distrações. Quer ver um exemplo? Você fala com uma pessoa, fulano, você pode ir no mercado? Pode. Você traz isso, isso, isso. Dá 3 coisas para ela. Ela esquece 2 às vezes. Ou traz coisas que a gente não pediu. O time está rindo. Ó, deve estar acontecendo lá direto. Lá. Gente, faz uma lista. Aí faz uma lista. 10 coisas, está anotado, não tem por que dar errado. Ele traz 5 e traz coisas que não pediu. Mas ele está lendo a lista, mas não atenta, porque a cabeça está cheia de coisa. Agora você imagine hoje na vida da igreja, as pessoas vêm ouvir a palavra, mas a cabeça está entupida, intoxicada de informação, de tanta coisa. É um tempo que nós precisamos muito da carta de Tiago, porque ela vai nos levar ao aspecto prático da vida cristã. Aquele que considera atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, porque tinha a lei de Moisés que não dava graça, ela te condenava. Mas agora Cristo nos colocou, pela graça, numa nova lei. Não que nós somos libertos da lei, mas que Ele nos deu a graça e a lei perfeita da liberdade que nos dá o poder de praticar a lei moral de Deus. Não a cerimonial, mas aquela lei moral que apresenta os atributos de Deus, a natureza de Deus, a soberania de Deus, a vontade de Deus para nós. Nela você persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante. Tiago quer que você seja operoso, praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Ó, irmãos, esse é Tiago.
E é para aí que, com a graça de Deus, nós devemos trilhar nesses dias. Hoje nós vamos ficar por aqui. Eu vou deixar dica de 2 livros para quem quiser meditar. Um é esse aqui, ó, Estudo Panorâmico da Bíblia. É um livro maravilhoso. Eu acho que todo mundo deveria ter. Por que eu vou indicar esse livro? Ele é de uma irmã chamada Henrietta Mears. Foi a obra que mais ajudou o Billy Graham, inclusive ele é o que faz prefácio desse livro. Ela te dá um resumo de cada livro da Bíblia, as palavras-chave, o essencial, o contexto, é uma coisa assim. E era uma irmã que não assumia liderança pastoral na igreja, mas ela teve esse dom de captar o espírito da palavra, porque ela viveu na época de gigantes, inclusive assim no contexto histórico, na época do Billy Graham, que frequentava a casa dela e momentos com ela, e ela conseguia sintetizar e colocar isso por escrito. Então, vai ter um comentário muito bom de Tiago, e um livro em português de um colega, um amigo, chamado Delcio Meirelles. O irmão Dino e outros irmãos consideraram esse o melhor comentário de Tiago em relação à vida cristã, porque ele vai apresentar Tiago. O resumo de Tiago é provação, maturidade e reino. Tiago vai tratar disso. O que você faz com a provação? Ela produz maturidade. Se você obedece a palavra e entende. E é a maturidade que te dá a base para você desfrutar os privilégios do reino. Mas se na provação você foge da disciplina, no lugar de maturidade você vai continuar a beber. E no lugar de ter os privilégios, o galardão do reino, você vai ter disciplina no reino, que é uma coisa que muita gente ignora. E ele faz uma ligação, uma simetria entre o livro de Jó, que possivelmente é o mais antigo o mais velho do Antigo Testamento, e a carta de Tiago, que é o livro mais antigo do Novo Testamento. E ele mostra essas 3 palavras nos 2 livros, provação, maturidade e reino, ligando a história de Jó com o que Tiago está apresentando. Se Deus nos ajudar, na próxima semana nós vamos continuar com a carta de Tiago. Amém? Hoje foi uma introdução e um pouco desse pano de fundo e o espírito de Tiago para a gente poder nos sintonizar e considerar. Vamos orar ao Senhor e depois nós vamos ter um períodozinho de mutualidade. Cada um compartilhar um pouquinho o que você ganhou na sua casa, que você deve ter lido, os versículos que seus filhos memorizaram e o que você aprendeu hoje de maneira muito resumida. Só o Estevinho que está livre dessa responsabilidade, por enquanto, que ele está com quantos meses? Daqui a pouco ele tá. 3 meses. Vai para 3, né? Já fez? Vai para 3. Senhor, queremos te agradecer e rogar ao Senhor, o Senhor nos dê graça para sermos praticantes da Tua Palavra, operantes da Tua Palavra, sendo constituídos por ela, amadurecidos para podermos ser membros operantes no corpo, e o Senhor tem um candelabro entre nós, um testemunho de ouro do Teu povo, do lugar da Sua habitação, e que possamos praticar a Palavra num tempo também de provação, de tribulação, para que nessa geração o Senhor possa conquistar aquilo que busca entre nós. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém.